Olá, estamos começando nossa live de hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre como falar sobre o que incomoda. Oi, oi, que bom ter vocês aqui. Várias pessoas pediram para a gente falar esse tema, para a gente poder responder também algumas dúvidas. Então, a ideia hoje é aprofundar como falar sobre o que te incomoda. Acho que esse é um tema que todos nós lidamos, seja porque eu, quando falo de um jeito que as pessoas acabam se sentindo mal pela maneira como eu falei, do que me incomoda, ou é um tema que vem porque eu não falo, né? Eu tenho a tendência de guardar, eu não falo o que me incomoda e aí a coisa continua. Então, depois me contem aqui. Você tem a tendência, né? Conta aqui nos comentários. Você tem a tendência de falar de um jeito que você não gosta? Ou você tem a tendência de não falar? De, na verdade, não falar o que te incomoda? Então, se vocês puderem comentar, é bom que eu vou... A Mica colocou os dois. Acho que eu também, os dois. Acho que depende muito, né? Às vezes da relação, de com quem... Ou às vezes no trabalho eu não falo, em casa eu falo, ou o contrário, né? Acontece de depender do contexto. A Kel e a Jane falaram que falam de um jeito ruim, de um jeito que eu não gosto. Sim. Então vamos olhar juntos e juntas aqui para esse desafio que é falar dos nossos incômodos. Vamos lá. Por que é um desafio, né, gente? E a Má até falou, né? Eu não falo até que fique insustentável. E aí eu falo de um jeito ruim. Por que às vezes é tão desafiador a gente trazer os nossos incômodos? Aqui, primeiro eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, depois eu vou responder umas perguntas que vieram na caixinha, tá? Acho que a Mica trouxe um ponto-chave aqui. Eu procuro as melhores palavras, mas no final eu acho que eu não sei usá-las e eu acabo machucando as pessoas. O desafio de falar do nosso incômodo é, em primeiro lugar, a gente entender o nosso incômodo. Né? Entender o que tá pegando. O que eu quero dizer por isso, tá? Quando eu tenho incômodo, às vezes eu fico na superfície da situação, tá? Eu vou dar um exemplo baseado em uma das perguntas que a gente recebeu aqui. Deixa eu até ver se eu... Não consigo. Aqui. Isso, pronto. Eu vou dar um exemplo baseado numa das perguntas, porque fica mais fácil a gente aprofundar. Aqui. Como abordar de forma pacífica assuntos como limpeza e organização do seu parceiro? A superfície da situação é a limpeza e a organização, né? Então, eu tô ali tendo uma experiência, às vezes recorrente, de que essa pessoa não está fazendo a limpeza como eu gostaria, né? Não está contribuindo com a casa como eu gostaria, não está fazendo a parte dela, o que eu me conto que seria a parte dela. E aí eu vou para a conversa para falar da limpeza, né? Eu vou para a conversa para apontar os dedos. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Olha como está a situação da casa, olha a louça, olha essa bagunça, olha não sei o quê. Você de novo, né? Então a gente tem a tendência de, quando a gente vai falar do nosso incômodo, a gente falar do outro. E aqui a gente já tem um primeiro ponto de atenção, né? Por quê? Nola, por que quando eu falo para outra pessoa do meu incômodo, ela reage com resistência,
né? Por que é tão difícil ela me ouvir quando eu falo o meu incômodo? E, gente, assim, segura na minha mão. Eu sei, não é fácil. Não é fácil o que eu estou trazendo aqui, tá? Mas, se eu chego com os dedos apontados, né? Você, a tendência da pessoa é se defender. É falar você. E fica, né, aquela troca de acusações incômodas. Que muitas vezes faz ou a gente desistir de falar, ou reforça essa comunicação, que é uma comunicação que gera a experiência de dor em ambas as partes, né? Então, primeiro ponto da nossa live, né, de como falar o que te incomoda. Em vez de eu apontar o dedo para outra pessoa, você, eu começo a apontar o dedo para mim. Eu. O que significa de forma prática? E aí a Mica colocou aqui, eu aprendi no canal de vocês que a gente tem que falar o que sentimos, do que o outro faz para nós, e assim não culpamos outra pessoa diretamente, ela não fica na defensiva. É por aí. Então, eu tô tentando abrir para a pessoa, eu gosto de falar assim, é como se eu abrisse uma janela para o meu mundo interno, uma janela para o meu coração. Não é sobre a louça. Não é sobre a organização. É sobre cuidado, é sobre confiança, é sobre ser visto. E muitos dos nossos incômodos, quando a gente fala do que a gente quer que seja feito, também é importante, tá? Vamos olhar para isso. É importante a pessoa entender exatamente o que incomoda e o que a gente gostaria que fosse feito. É muito importante ela entender o porquê. Por que para mim faz diferença? Onde que pega para mim essa questão, né? No caso da pergunta que eu destaquei aqui, de limpeza e organização, tem a ver com bem-estar? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? De como eu posso trazer o que me incomoda nessa pergunta específica. Então, eu poderia chegar e falar, né, amor, quando eu vejo que... Vou dar mais de um exemplo. Quando eu vejo que a louça tá suja e eu me lembro da gente ter combinado de que você ia lavar a louça, eu fico confusa e um pouco chateada, porque para mim é importante, sabe, ter seu apoio, ter sua participação, sentir que a gente tá aqui em comunidade. Me conta mais, assim, me conta por que você não lavou a louça. E às vezes a outra pessoa vai ficar chateada, tá, gente? Então, assim, às vezes ela vai, mesmo que eu fale do jeito mais cuidadoso, nesse tom de voz que eu tô trazendo aqui pra vocês, ela vai ficar chateada. E não é sobre não chatear a pessoa. É sobre estar consciente de como eu estou me expressando e estar muito confiante de que eu estou me expressando da melhor maneira, para ser bem direta e para cuidar da nossa relação e para cuidar das minhas necessidades, tá? Então, se a pessoa, né, mas é porque você quer que eu faça isso o tempo todo, não. Tá. Quero te contar que não é que eu quero que você faça isso o tempo todo, mas eu acho que para mim vai ser importante a gente ter uma certa previsibilidade aqui de quando essas coisas vão acontecer, porque eu percebo que eu fico ansiosa. Quando eu te peço e eu olho, eu vejo que a arrumação ainda não aconteceu. Será que a gente pode fazer algum combinado? Gente, percebam, de novo, eu tô falando de mim, eu fico ansiosa. Eu queria mais previsibilidade. Às vezes a organização tem a ver com uma sensação de bem-estar. Tem pessoas que quando a casa está muito desorganizada, tem uma experiência de ansiedade.
Então, eu quero apoio, eu preciso de apoio para isso, porque me faz mal. Ah, mas é sobre você. Você faz mal, você arruma. Aí a gente tem que entender que relações a gente quer manter na nossa vida, né, galera? Tem isso também. Então a gente faz os nossos pedidos, a gente fala dos nossos incômodos, mas chega um ponto em que pode ser que a pessoa não esteja aberta a nos ouvir, né? Ó, o que ele colocou. E se é algo que não foi acordado, mas sim algo que seria comum da pessoa fazer? Ai, essa pergunta é muito boa, tá? Eu tenho um exemplo que pra mim foi super chocante. Uma vez, assim, num relacionamento antigo, que tava numa discussão com um ex-namorado, assim, e de repente ele chegou e falou assim: e você não tira a chinela pra entrar no banheiro? Eu fiquei chocada. Ele tava muito chateado porque eu não tirava a chinela pra entrar no banheiro. E pra ele isso era comum da pessoa fazer. Pra ele era algo óbvio. E aí a gente acabou de entrar num outro ponto de falar do que nos incomoda. Obrigada pela sua pergunta, Curly. Então, a gente trouxe aqui a importância de falar de mim, né? De falar da minha experiência, do que eu tô sentindo, do que eu quero cuidar com esse incômodo. E agora a gente está falando da importância de que tem alguns óbvios que talvez precisam ser ditos. Tem algumas coisas que eu acho que é comum para mim, e às vezes até comum para a maioria das pessoas, mas para aquela pessoa talvez não seja. Então, um caminho para eu trazer esse meu incômodo é talvez até checar, falar assim, olha, eu considero uma coisa cuidadosa fazer isso, mas eu não sei como é para você. E eu vi que mais de uma vez você fez diferente. Então, acho que eu tô precisando conversar contigo sobre isso. Como que você vê isso? Né? Então, Curly, pra mim, o combinado é a melhor maneira, sabe? Assim, se você tá percebendo a pessoa por várias vezes fazendo algo que te incomoda, parte do princípio de que talvez ela não saiba que isso te incomoda. Talvez ela não compartilha desse senso comum, tá? Depois me conta aqui se faz sentido o que eu tô trazendo. Deixa eu ver o que mais vocês trouxeram. Lindo. Mas e quando você faz o combinado, a pessoa diz que vai fazer e não faz, mesmo depois de ter falado mais de 3 vezes? Vamos olhar pra isso. Deixa eu ver se tem algo mais aqui. O pessoal se identificando. Show. Então, vamos lá. Então, a gente olhou aqui uma primeira camada. Vou falar do que me incomoda? Eu aponto pra mim. Eu falo o que eu tô sentindo, o que isso cuida pra mim, por que isso pra mim é um incômodo, onde que isso pega. Pra pessoa talvez entender. Porque às vezes ela não se incomoda com aquilo. Então, quando eu falo de mim, em vez de acusar outra pessoa, eu tô abrindo a janela pro meu mundo interno, pro meu coração, pra como é pra mim. Depois, mas tem coisas que são óbvias. Essa pessoa deveria saber. Não, gente, às vezes é entrar no banheiro de chinela, sabe? Às vezes é uma coisa que pra você era óbvio e pra outra pessoa não é. E trazer isso com esse cuidado, com essa possibilidade de que a pessoa não saiba que isso está te incomodando, também ajuda a diminuir a resistência dela ao escutar o seu incômodo. E aí trouxeram aqui, tá, mas e quando? Já é a terceira vez que eu tô falando disso. Né? Já é a terceira vez que eu tô trazendo esse incômodo. E a pessoa continua. Aqui, galera, a gente tem um mundo de possibilidades, tá? Tem a possibilidade, por um lado, de que eu estou trazendo o meu incômodo, mas eu não estou dando abertura para escutar a outra pessoa. O que eu quero dizer por isso? Pode ser que essa pessoa esteja com um desafio.
para mudar aquele padrão? Então, vamos dizer, vou dar um exemplo da minha vida. Gente, vocês sabem tanta coisa da minha vida. Estamos aqui, né? Um exemplo da minha vida. Eu tive muitas discussões com meu marido depois que minha filha nasceu, de equilíbrio, né, das demandas da casa. E um dos combinados era da gente, né, tipo, de manhã acordar junto, cuidar junto, dividir as atividades da manhã pra, né, poder tal, café da manhã, arrumar ela, levar pra creche, papapá. E era sempre um momento muito estressante. Era muito estressante. Eu acordava, ele continuava deitado, e aquela coisa, nananã. E foram várias vezes esse pedido de vem, vamos lá, me ajuda, papapá, papapá. Aí, pessoal, poxa, mais de uma vez, Nola, tá. Sentei pra conversar, pra escutar, tá pegando. E aí foi o momento de entender que, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem um biorritmo muito diferente. Eu de manhã tenho mais energia, ele de manhã não é ninguém. E eu tava muito presa a cuidar da minha necessidade de equilíbrio, tendo ele comigo de manhã. Quando eu parei pra gente se ouvir, quando eu consegui criar espaço pra entender, tá, vamos lá, não tá funcionando. Isso não tá cuidando do meu incômodo. Me conta mais aqui. E aí ele se abriu, que tipo assim, ele não é ninguém, ele tá, tipo assim, ele não funciona, o cérebro dele não concatena. A gente fez um outro combinado, tá? Então, às vezes, se eu tô pela terceira vez falando do meu incômodo e a pessoa continua com aquele padrão, pode ser que seja importante escutar um pouco mais, entender o que tá no caminho pra gente cuidar disso. Lembrando que eu não tô abrindo mão da minha necessidade, tá? Meu incômodo fala de uma necessidade minha, de algo muito importante pra mim. Eu estou flexibilizando o caminho, como a gente vai cuidar desse incômodo. No meu caso, a gente mudou o combinado. Eu fico sozinha com ela de manhã, mas de noite também ele tá com ela. Foi a nossa estratégia para cuidar das nossas individualidades. E, gente, isso vale para várias coisas. Tem pessoas que têm desafio com alguns horários, tem pessoas que têm desafio de organização, tem pessoas que são neurodivergentes e para elas algumas atividades que parecem simples para nós, para elas são mais difíceis. Então, esse espaço para quando eu for trazer meu incômodo, também tentar entender as limitações da outra pessoa, pode nos ajudar a chegar num caminho que cuida de ambos, tá? Mas vamos agora para um cenário Nola. Não é isso. Não, eu já escutei, eu já, sabe, já tentei de tudo e a pessoa continua repetindo. Eu falo meu incômodo e ela continua ali. E eu já não sei mais o que fazer. Tá. Aqui, talvez, a gente vai conversar sobre isso. A gente não vai falar do incômodo. A gente vai falar da repetição desse padrão onde eu falo e nada muda. E essa pode ser uma conversa para relação, uma conversa de combinados, uma conversa de, né, de talvez ir mais fundo. E pode ser uma conversa de limites. E aí a gente toca até no segundo tema que eu tinha botado lá para a live de hoje, que poderia ser esse tema. É muito diferente eu falar do meu incômodo e fazer um pedido, e eu falar do meu incômodo e colocar um limite. Ontem a gente teve aula prática do curso de comunicação consciente, o introdutório em CNV. E uma das pessoas trouxe um exemplo que foi onde uma pessoa da vida dela, repetidas vezes, usava um rótulo na frente de outras pessoas, rotulava ela de determinada maneira na frente de outras pessoas.
E aí, gente, talvez não é um lugar de um pedido somente. Eu posso até pedir, olha, eu gostaria que você não utilizasse esse rótulo na frente de outras pessoas. Isso é um pedido. Um limite é quando eu informo a pessoa qual vai ser a minha atitude. Então, olha, se na próxima vez você utilizar de novo essa palavra na frente de outras pessoas, eu vou sair. Eu vou me retirar da roda de conversa. Eu vou me afastar. Ou eu não vou te ligar. Então, gente, falar do meu incômodo é um lugar, sim, de troca, de negociação, de combinados, de criar junto. Mas pode também ser um lugar de limites, onde eu não estou querendo controlar outra pessoa, mas eu estou informando para ela que isso é um limite meu e qual vai ser a minha atitude se isso acontecer. Saúde, gente. Saúde na relação e saúde mental. Assim, tudo. A proposta da comunicação não violenta, a proposta da CNV, não é que, né, tudo bem, paz. Eu sei que eu falo de uma forma mais leve, as pessoas às vezes acham que é ser muito passivo, mas não, a proposta da não violência é a não violência, inclusive, e principalmente ali com nós mesmos, tá? Vai ficar gravado, gente, vai ficar gravado. Tamo juntos aqui, estão acompanhando, obrigada pelos coraçõezinhos e comentários. Bom, então, como falar o que te incomoda? Eu gosto sempre de recapitular o que a gente viu até agora. Então, falar mais de mim, apontar o dedo pra mim, contar da minha experiência, em vez de apontar o dedo e falar você, eu. Como que eu tô experienciando isso que tá acontecendo aqui. Depois, o óbvio precisa ser dito. Na maioria das vezes, a pessoa não sabe. Vamos tentar ser generoso, sabe? Partir do princípio de que talvez a pessoa não entende que isso é incômodo. Então, vamos conversar numa boa ali no começo? Ah, a pessoa continua me incomodando. Já falei, ela continua me incomodando. Vamos escutar? Vamos entender o que talvez está pegando para ela? Tipo, qual o desafio dela de atender esse meu pedido? Ou, vamos entender se isso é um limite? Se isso é uma coisa que não é um pedido, é uma afirmação e eu preciso que essa pessoa saiba qual vai ser a minha posição se seguir esse comportamento que me incomoda. E aí eu vou olhar aqui nas nossas perguntas e ver se tem mais alguma dúvida aqui pra gente aproveitar nosso tempo juntos. Várias dúvidas, muito legal. Vamos lá. Essa daqui, eu acho que a gente meio que já respondeu. Como falar sobre o que incomoda sem parecer crítica ou reclamação? Gente, é o dedo pra si. E é uma reclamação, né? No sentido assim, eu reclamo uma ação. Olha só que bonito, reclamação. Eu reclamo uma ação. Eu estou reclamando, eu estou pedindo um determinado comportamento diferente. Mas a ideia é mais contar sobre o meu mundo interno. Tipo, ó, isso que você essa sua atitude tá tendo esse impacto aqui. Para mim, isso é algo importante, eu quero cuidar, e eu quero cuidar disso na nossa relação. Eu quero encontrar uma maneira mais saudável da gente conviver. E isso é uma coisa que eu quero checar se você pode fazer pra gente cuidar disso. E se não, qual outra coisa, né? Então eu diria que esse olhar para dentro e falar de si é o que mais cuida, em vez de apontar os dedos, né, para fora, apontar o dedo para si. Vamos lá. Eu vou priorizar as perguntas da caixinha e depois eu vou olhar aqui no chat, tá bom? Essa é muito boa. Como diferenciar quando o assunto deve ser falado ou não? Essa pergunta me lembra aquela frase, né? Escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas. Vamos lá. Eu acho que o principal sinal tá no nosso corpo, tá? Assim,
Eu acho que tem muito a ver com perceber a intensidade que esse incômodo habita em mim. E honrar isso, honrar o que o meu corpo está dizendo, sabe? Se vem um aperto no peito, um aperto na barriga, né? A mão fria, né? Se o corpo tá assim, cara, é importante a gente conversar sobre isso. É importante esse incômodo ser cuidado. É o corpo, né, piscando e falando assim, ei, olha pra mim. Então, eu diria que o corpo é um grande sinal de que é importante a gente conversar sobre isso, tá? Depois eu vou voltar aqui nas perguntas do chat, gente. Agora, outro ponto interessante é quando o assunto deve ser falado ou não. Se você tá com uma intensidade emocional muito grande, às vezes é melhor primeiro você respirar, você se entender, e aí, gente, eu reforço a nossa lista de sentimentos e necessidades, tá? Tem um link na nossa bio para você baixar. Entende o que você está sentindo, entende o que é importante para você, que isso já te ajuda a se centrar para na hora da conversa você ser mais objetivo do que tá pegando, tá? Então, eu diria que também, se você tá muito confuso, tenta não falar nesse momento, tenta se entender primeiro para depois você abordar. Se a outra pessoa tá numa super intensidade emocional também, talvez não seja o momento da gente falar. Às vezes é melhor esperar um outro contexto para você falar do que te incomoda. E uma coisa que eu gosto de fazer é falar que eu quero ter essa conversa. Olha, agora talvez não seja o momento, mas eu vou te procurar para a gente conversar sobre isso, porque é algo que eu acho importante a gente olhar junto. Então, não é sobre desistir, mas é sobre combinar um momento melhor para a gente ter essa conversa, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver o que vocês trouxeram por aqui. Mary colocou: e quando se trata de filhos? Penso que é limite, mas e se não resolve? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Às vezes as pessoas se sentem tão perfeitas que não aceitam o posicionamento da outra, o que fazer? Aqui, a pessoa é muito perfeita. Legal. Mas eu tô tendo essa experiência. E me ajudaria se você mudasse esse comportamento. Não é sobre você ser imperfeito, não é sobre você ser errado, não é sobre você ser uma pessoa má. É sobre como eu estou. E a possibilidade que você tem de me ajudar. E de me apoiar a cuidar da nossa relação. Então, Florescer, eu traria essa mudança de foco. Falar do meu incômodo não é falar que o outro é errado. É mostrar pro outro que tem uma possibilidade dele tornar a minha vida mais maravilhosa. E vamos ver? Às vezes essa pessoa não vai querer. E aí a gente tem uma escolha, né? De seguir próximo ou não dessa pessoa. Beleza. E aí toca no que a Tatá trouxe, né? E quando a pessoa diz que não vai mudar? Aí, Tatá, vem a gente entender os nossos limites. E o quanto esse meu incômodo pode ser um limite. E aí eu talvez vou escolher me afastar dessa pessoa. Ou até comunicar pra ela, olha, isso é um limite pra mim. Se a gente não encontrar uma maneira saudável, a gente vai se afastar. E não é o que eu gostaria. Mas eu entendo se você não tá querendo mudar, né? A gente teve uma pergunta de filhos. Não lembro exatamente quem foi, mas se você puder elaborar um pouquinho mais a sua dúvida, que eu não sei se eu entendi. E quando se trata de filhos, penso que é limite, mas e se não resolve, tá? Depois conta um pouquinho mais aqui, que eu tento aprofundar. Vai ficar gravada uma pergunta aqui. Como... essa daqui tá boa. A filha do meu patrão é grossa com alguns funcionários. Como falar sobre isso na empresa? Tá. Tocamos num ponto de falar de incômodos, onde existe uma relação de poder, né? Então, é bem diferente eu falar de incômodos para uma pessoa, né,
par, e aí a relação de poder não é só uma questão hierárquica de empresas, né? Às vezes no meu casamento tem uma relação de poder ali, às vezes, né, uma das pessoas tem mais dinheiro ou por aí vai. Então vamos olhar aqui para como eu falo meu incômodo quando existem relações de poder envolvidas. Nesse caso é o caso, né, de uma pessoa onde a filha do patrão é grossa com alguns funcionários, como que eu falo sobre isso na empresa. Primeiro ponto, gente, é a gente se cuidar, né? E entender se essa empresa é uma empresa onde eu experiencio segurança para trazer essas colocações. Se não for uma empresa onde é seguro eu trazer essas colocações, talvez é começar a pensar qual é uma outra empresa que eu posso ir, né? Uma mudança de emprego. Porque eu sei que em algumas empresas, infelizmente, você trazer essa colocação põe em risco a sua sustentabilidade financeira, tá? Então, primeiro ponto. Mas eu percebo que tem uma abertura, eu percebo que tem possibilidade de influenciar o sistema, de influenciar essa organização. Aí, como que eu posso trazer o meu incômodo? Primeiro, gente, ela traz aqui, né? A filha do meu patrão é grossa com alguns funcionários. É importante eu entender os fatos. O que ela faz ou diz que me dá ou que nos dá a impressão de ser grossa? Então, o que do comportamento está pegando? E isso vale, por exemplo, dessa pessoa e vale para todos nós. Porque às vezes a gente vai falar do nosso incômodo e a gente fala assim, ó. Ai, me incomoda que você não cuida de mim. Ai, me incomoda que você é muito desanimada. Ai, me incomoda que você não participa. Gente, isso tudo é tão genérico que a pessoa que escuta isso não entende exatamente o que incomoda. Fica naquela coisa pisando ovos, assim, sabe? Tipo assim, tá, mas o que exatamente eu tô fazendo? O que exatamente tá te dando essa sensação de que eu sou grosso, que eu sou violenta, ou que eu sou, né, não sei. Então, se você for dar esse feedback, se você for falar desse seu incômodo, vai ser muito importante você trazer fatos. Então, olha, já é a terceira vez que eu presencio a fulana falando num tom de voz mais alto, na frente de outras pessoas, trazendo falas como você é idiota, como que você pode fazer isso, em público e também em privado. Então, eu estou trazendo os fatos para a pessoa da minha empresa. E aí eu falo da minha experiência. Eu fico muito desconfortável, eu fico preocupada, eu fico angustiada, eu fico chateada. Por quê? O que é importante para mim? Porque para mim é importante a gente ter um ambiente saudável, porque para mim eu queria respeito, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, gente, se você vai trazer o seu incômodo, cuida de trazer os fatos, trazer o que de forma factual essa pessoa está fazendo ou falando que está sendo um gatilho para você. Porque senão a pessoa ela fica perdida. Ou ela fica na resistência, né? Fica naquela coisa de ficar ali, quem está certo, quem está errado, né? Contra-argumentando ali. Show? Então, ó, vamos lá. Falamos da gente. Abrimos o nosso mundo interno. A gente tenta ao máximo possível falar o óbvio precisa ser dito, e agora eu trouxe esse elemento, né? O óbvio precisa ser dito trazendo fatos, trazendo observáveis. Se a pessoa ela não respeita o meu incômodo, se eu já falei várias vezes, talvez eu estou precisando escutar, ou talvez isso é um limite, talvez eu estou precisando aqui simplesmente trazer para essa pessoa até onde eu vou. A NAF colocou, né? Se preparar para essas conversas que envolvem relação de poder é muito importante. Sim, gente, é muito importante. Porque a gente precisa se cuidar, né? E a gente às vezes vai precisar de apoio. Então, se é um incômodo coletivo, às vezes é importante a gente se unir para a gente ter esse poder coletivo para falar de um poder estrutural, né?
Uau, gente, quanta coisa poderosa. E também já alinhar no início da conversa como você quer conduzir é importante também. Por exemplo, eu gostaria que você aguardasse eu terminar de falar. Legal, Naf. Sempre que a gente vai entrar numa conversa mais sensível, né? E isso pode ser aí a nossa última dica para nossa live de como falar sobre o que te incomoda. Quando eu vou entrar numa conversa sensível, e conversas de incômodo muitas vezes são sensíveis, pode ser legal eu ter combinados no início dessa conversa e falar da minha intenção no início dessa conversa, para início de conversa, né? Então eu vou falar do meu incômodo, eu já começo do tipo, eu queria conversar com você, principalmente porque eu quero muito cuidar da nossa convivência, eu quero muito que a gente esteja bem, eu quero que seja leve para você, mas eu também quero que seja leve para mim. Então eu queria te trazer um pouco pontos que estão me incomodando e o que eu acho que a gente pode fazer de diferente. Você topa conversar sobre isso? Então aqui sou eu já falando de cara a minha intenção. E aí eu posso até trazer a minha preocupação. Olha, outras vezes que a gente conversou, quando eu começo a falar, você já começou a se justificar, você já começou a falar de coisas que eu não estou fazendo bem. E eu sei que tem coisas que talvez eu possa melhorar, mas nesse momento eu preciso que você me escute, eu preciso confiar que você está escutando o que eu estou te trazendo, que você está entendendo o que eu estou te trazendo. Então você topa, primeiro eu falo, e aí você me fala o que você entendeu do que eu te disse, e aí depois a gente fala de outro assunto, mas vamos focar nesse assunto agora? Então, essa é uma outra fala que também pode ajudar muito na conversa de incômodos, da gente organizar, sabe? Porque senão fica a troca de incômodos. Isso me incomoda, isso te incomoda, isso me incomoda, isso te incomoda. Tá? Gente, obrigada pela presença de vocês na nossa live. Depois vou adorar saber se ajudou, se fez sentido para vocês. Comentem aqui, compartilhem com pessoas queridas que talvez gostem desse conteúdo de hoje. E quarta que vem estamos aqui na próxima live, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigada por estar comigo nesse almoço de hoje. Tchau, tchau.